Nós vamos ler o livro de São João, 17, do verso 17 em diante. Do verso 17. Isso é uma oração de Jesus, né? Jesus falando com o Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não me conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém? Oremos. Senhor amado, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito. Esse dia, esse ar que respiramos, esta vida que pulsa no nosso ser humano e esta vida que pulsa no nosso ser eterno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Sentados. Pois bem. Muito bem, nós estamos meditando nessa unidade que é o propósito tríplice de Deus, no qual a gente vê muita dificuldade nas pessoas compreenderem isto. Então, às vezes, a gente bate várias vezes no mesmo sentido para que as pessoas gravem na mente, né? Para nós viver a nossa fé um pouco mais tranquila, né? Porque às vezes nós vivemos assim, confusos, sem ter um absoluto, mesmo crendo, mas sem ter um absoluto na fé. E a fé, ela tem que ter um absoluto, porque se nós não tivermos um absoluto na fé do que nós estamos buscando, nós vamos
ser aqueles crentes que só ficam atrás de cura, de bênção, de maravilha, de coisa, sabe? Desculpa a minha expressão, mas essa maneira de crente só busca bênção, busca cura, busca solução de problema, para mim, eu considero assim, né? A pessoa está pobre. Quem está pobre é que vive pedindo muito, né? Dá para entender essa expressão? Depois eu vou explicar por quê, né? Porque o pobre, qualquer coisinha que der para ele está satisfeito. Você dá uma roupa usada para um pobre, ele fica satisfeito, não fica? Você vai dar uma roupa para um rico, você tem que pensar bem que roupa que você vai dar, porque ele tem. Que roupa que você vai dar para ele? Você vai dar um pacote de arroz para um rico? 1 quilo de sal? Não, ele tem. Então, e o pobre? O pobre você dá. Sobra o arroz da panela, você dá para ele, fica satisfeito. Por quê? Porque ele não tem. E Deus deu a cura para nós, vocês têm que conscientizar isso. Não é que vocês não vão pedir cura, porque nós queremos cura. Nós queremos viver bem a vida humana. Que a cura é para a vida humana. A solução de problema é para a vida humana. Dá a entender? O profeta não trouxe muito para a vida humana, ele trouxe muito para a vida eterna. A mensagem é riqueza, é rico. Você tem que saber que se você recebe uma cura hoje, amanhã você fica doente outra vez. Não fica? Você torna a receber outra cura, amanhã você está doente, depois da manhã você está doente outra vez. Vai indo até que você recebe uma doença que não tem cura, que é para a morte. O profeta não fala isso? Tem doença que é para a morte. Quando o profeta ia orar para enfermo, o anjo aparecia para ele. E o anjo falava, quando eu estou na cabeça da cama, você pode garantir a cura que vai sarar, vai levantar. Mas se eu estiver no pé, você não garante não, porque aquilo lá é a hora dele ir embora. Então vocês vão entender que nós vamos ter uma hora, um dia, que vamos ter uma doença que a cura não vai resolver. Se você está entusiasmado em cura, em solução de problemas, só buscando isso na igreja, vem só para buscar isso, e vem. O dia que você tiver uma cura, que o médico fala, você não tem cura, você vai perder a fé em Deus. Fala, mas Deus me curou tanto, agora não vai me curar? Quantas pessoas que ficam revoltadas porque um da família morreu? Não é? Não tem revolta isso? O que Deus fez? Tirou a minha esposa, tirou meu filho, ou tirou isso, aconteceu isso. Que eu fiz para Deus? É uma insensatez espiritual isso aí. Eu sei que vocês ficam chocados agora no momento, mas vocês vão entender o que é. O profeta disse que a cura é a isca. É uma isca. A cura é para quem não conhece nada de Deus. Para quem não sabe nada de Deus. Então tem a cura. Por quê? Porque através da cura, a pessoa passa a crer que tem Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu era incrédulo, não acreditava em nada, era crítico de toda da Bíblia, de todo religioso. Não tinha religioso que conseguia me convencer. Terezinha sabe disso. Quando o menino, o Shin, ficou doente, ruim, quer dizer, eu esperava no médico, nunca fiquei crendo em oração, buscando igreja, essas coisas. Eu confiava no médico, quer dizer, é uma coisa material, materialista. É incrédulo. Quer dizer, quando foi buscar
o médico, que o médico falou assim, não tem mais jeito, pode levar em casa para morrer. Quer dizer, eu não senti tanto abalo. Porque o materialista, ele não sente abalo tanto. Mas ela sentiu, porque ela era crente. Ela cria. Aí ela me provocou. Ah, o menino vai morrer porque você não crê em nada. Você não deixa eu ir na igreja, não crê em nada. Por isso que o menino vai morrer. Aí eu fiquei nervoso e falei para ela, bom, já que você crê, vai lá e pede. Se o menino sarar, eu viro crente. Mas eu falei numa revolta, num estado de revolta. Não que eu ia virar crente. Eu sabia que o menino ia morrer. Quando o médico fala que vai morrer. Por natural, né? Por incrédulo, né? Bom, aí ela foi, pediu oração numa igreja, nem outra. Mas que pediu na congregação, na assembleia. Não sei se pediu mais em algum lugar, não me lembro. E aí, naquela semana que ia buscar, naqueles dias que ia buscar o menino para ir embora, para vir morrer em casa, o médico falou, deixa ele um pouquinho aqui que nós estamos vendo uma reaçãozinha. Dali 5 dias nós trouxemos o menino perfeito para casa, sadio. Aí passou mais uns 10 dias, nada de igreja. Eu nunca... Até que ela tornou me insultar. Você não vai na igreja? Por que eu vou na igreja? Mas você falou que se o menino sarasse, se virava crente. Não, o menino sarou porque o médico curou. Então aí ficou por isso mesmo. Eu sempre fui assim, meio ruim, meio burro, meio... Né? Quer dizer, aí ela foi e ficou quieta. Dali um mês o menino deu uma febre, a encefalite, aquela que mata mesmo. Aí levamos ele para o médico, para o hospital, e ele estava todo aleijado, todo torcido, aleijado. O médico falou para ela assim, para nós dois. Nós era 2 ciscos, não parecia nem gente, magrelo, mal vestido, quanta coisa mal nós tínhamos. E o médico falou assim, da outra vez vocês rezaram, o menino sarou. E ela falou para eles que tinha pedido oração. Outra vez vocês rezaram, o menino sarou. Agora vocês rezam para o menino morrer, porque se ele ficar vivo, ele vai ficar pior. Aí ela me acusou. Você não podia ter virado crente? E a gente entendia era isso, virar crente. Como é que crente? Aí naquilo eu senti um remorso. Veio em mim. Por que eu não virei crente? Né? Porque agora eu ia ver o menino morrer. A primeira vez na minha vida que eu dobrei o joelho na minha vida para pedir. Foi essa vez no banheiro do hospital. Acho que é esse hospital de Bebedouro. Quando eu pedi ali, ela também, com certeza absoluta, estava pedindo. O menino deu um pulo e ela pensou que ele tinha morrido. Começou a gritar e veio os enfermeiros, as irmãs, lá tem aquelas irmãs católicas. E falou, não, o menino não está morto não, o menino está vivo. Dali nós trouxemos, porque na oração eu fiz assim, eu não sabia qual religião era boa. Porque uma das maiores confusões que tem no mundo é religião. É a maior que você pode existir. Por isso que às vezes quando uma pessoa é muito incrédula, eu falo assim, não, você não fica atrás de religião não, você dobra o seu joelho debaixo de uma árvore e pede a Deus. Deus vai te dirigir. E eu costumo fazer isso às vezes. Porque a religião está tão confusa, ninguém sabe o que é religião. É só tapeada, parece que é só pegando dinheiro, eu não sei o que é uma coisa estranha que está o mundo. Naquele tempo já estava também. Aí eu falei, naquela oração que eu dobrei o joelho a primeira vez, eu falei, Senhor, se existe mesmo esse Deus, que eu não sei se existe, mas se existe, eu quero servir da melhor forma que eu souber.
Então aí eu saí com aquela intenção. Aí comecei a ir de igreja em igreja. Ia numa, dava problema. Via problema. Chegava em casa e falava, essa igreja já fala assim, meu Deus, você não vai se converter nunca na vida. Ia na outra, tinha outra. Cada uma tinha uma coisa. Até que nós decidimos a se firmar. Aí a coisa maneirou. Semana que vem nós vamos fazer 50 anos de casado nessa fé. Né? Então, é para isso que Deus traz a cura. Para mostrar para o incrédulo que existe Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que é mais fácil um incrédulo receber uma bênção do que um crente. Aí o crente fala, eu oro, e Deus não responde. Eu oro, Deus não responde. Não. Nós tivemos 2 irmãos, veio dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, o irmão Johnson era um, o outro eu esqueci, não sei se era Lane. Vieram dos Estados Unidos aqui em Goiânia, há muitos anos atrás, e ele falou assim, eu vou pregar no plenário, ele falou, vou pregar essa noite a mesma mensagem que eu preguei na África, e lá curou enfermo, saiu aleijado andando, cego enxergando, falou um monte de coisa que aconteceu com aquela mensagem. Ele pregou aquela mensagem lá em Goiânia, não teve um, levantou a mão e falou, fui curado. Aí no outro dia nós perguntamos para ele, pastor, por que isso aí? Ele falou assim para nós, assim, por causa da necessidade. Aonde não tem necessidade, não precisa poder de Deus. O poder de Deus opera onde tem necessidade. Porque onde tem necessidade, tem humildade. Entendeu? Ele deu essa lição, eu nunca esqueço disso. E é na realidade. Você tem uma dor de cabeça aqui, você vai atrás de pedir uma oração aqui para mim, você vai tomar um sorrisal, você pede ali, já tem ali o remédio ali na coisa. O que é isso aí? Se você não tivesse nada para tomar, não tivesse nenhum remédio para tomar, você vinha chorando aqui para receber a oração. É real ou não é? Então, vocês vão notar que para que é a cura divina? Para mostrar que existe um Deus. Depois que existe Deus, que você creu que existe Deus, você tem que crer que tem a vida eterna para você, que é além dessa vida aqui. E esse corpo, de qualquer jeito, ele vai se desfazer. Ele herdou o pecado. São Paulo fala lá em Romanos 7. Miserável homem que eu sou, ele falou. Quem livrará esse corpo da morte? Porque ele está condenado. O nosso corpo está condenado. E nós demos graças a Deus por ter a revelação que Deus vai recuperar a nossa alma e da nossa alma ela vai voltar e tomar esse corpo glorioso. Essa é a vitória do cristão. Que a vida é excelente. Não é excelente? A vida é boa. O que atrapalha a nossa vida é o nosso homem de fora. Nosso homem de fora é que sofre dor e problema e quer ter coisa que não deve ter, ou não pode ter. Então, tudo isso é sofrimento. Mas o homem de dentro, ele é feliz. Ele é feliz. Se você pensar um pouco na sua vida humana, do lado de dentro, você é feliz. Você tem esperança, você tem alegria. Você não tem alegria externa, mas a alegria interna você tem. Porque é difícil você chorar por uma alegria externa. Pode prestar atenção para você ver. Mas com uma alegria interna você chora a qualquer momento. Não é? Essa alegria interna é a teofania, a sua alma. Isso você adquire do dia que você crê no Senhor Jesus Cristo de toda a sua alma. Não crê só com a cabeça. Crê de toda a sua alma. Aquilo nasce. Você vai notar que lá em Romanos, eu não me lembro agora o lugar, diz assim que nós somos enxertados em Cristo. Não está escrito lá? Enxertado em Cristo. O que é esse enxerto? Esse enxerto é a inseminação. Não é? Antigamente falava isso para os animais, para as plantas fala até hoje, não é? Enxertar. Para nós não fala isso, fala inseminar.
Mas é uma inseminação. Quer dizer, então, inseminar com Cristo, quer dizer, você ter uma relação, vamos dizer no nome caipira para nós entender, você ter uma relação sexual com Deus. É capaz de você ter uma relação sexual com Deus? Você lembra a mensagem de ontem um pouco? A fé é o útero, é o óvulo. A palavra é o gene. Isso quer dizer, a fé é a mulher, a palavra é o homem, é Deus. A sua fé, ela está no ponto de ser inseminado. Dá para entender o que eu estou falando? Ela está no ponto de receber, que a mulher ela tem que ter um ponto, um tempo, uma caloria para receber os genes e inseminar, não é? A nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Você tem que estar no ponto para você receber a inseminação de Deus, os genes de Deus. Esse ponto só chega na mulher quando ela para receber uma inseminação, quando ela está numa temperatura, logicamente pela lua, uma temperatura que conserva a gene sem ela morrer, porque a gene morre por falta de temperatura. Não sei se vocês sabem disso. Eu acredito que tem alguém que sabe, irmã conhece, irmã biológica, né? Bióloga, conhece. A falta de temperatura é que mata os genes. Então você tem relação aí um ano inteiro e não tem, morre tudo, porque não tem temperatura suficiente para conservar os genes no óvulo. Aquele dia que ela tem uma temperatura suficiente para conceber a gene, ela concebe e fertiliza. Na fé é a mesma coisa. Você tem que estar num estado miserável da vida humana para a sua vida espiritual ter caloria e suporte para receber a palavra. Dá para entender o que eu estou falando? Ou vocês não estão entendendo? Então, que eu gosto de falar, mas gosto que entenda. Né? Se não tiver, mostra um sinal que eu explico de outra forma, porque às vezes a minha explicação não atinge. Então, você vê, é por isso que você vem na igreja, e fala, eu queria receber o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é receber a gene de Deus na sua alma, na sua fé. Para se formar uma alma filha de Deus. Só depois que você conceber Cristo na sua fé, é que você se torna um filho de Deus, senão você continua criatura de Deus. Você tem alma, mas é uma alma perdida. É um ovo de granja. Dá para entender? Mas quando você concebe que você ouve uma mensagem, uma palavra, e ela entra lá no seu coração, e você sente uma diferença no seu coração com aquela mensagem, ou com aquela palavra, você concebeu. Você pode esperar que você está gestante, espiritualmente. Então, essa teofania está um bebê teofânico dentro de você. Esse bebê teofânico, ele está gerado na sua alma, como um óvulo fertilizado no ventre da mulher. Ele sai do óvulo e vai para o útero. Aí ele vai receber a alimentação da mãe para ele progredir, para ele crescer de célula a célula, vai progredindo. De acordo com a alimentação que a mãe come, a criança vai crescendo dentro. A igreja passa a ser o ventre do corpo de Cristo. Cristo tem um corpo, não tem?
Você lembra que tinha o corpo de Jesus? Mas nunca fala na Bíblia, na Bíblia ou na mensagem, corpo de Jesus. Nós estamos no corpo de Jesus. Nós não estamos no corpo de Jesus. Nós estamos no corpo de Cristo. Veja bem, esse corpo de Cristo é o óvulo fertilizado. É o grande mistério do ministério do Filho do Homem. Vou repetir isso, que às vezes vocês não conseguem captar. É o grande mistério do ministério do Filho do Homem, que é um ministério teofânico. O Filho do Homem é Deus em teofania. O Filho de Deus era Deus em carne humana. O Filho do Homem é Deus em teofania. O Filho do Homem o Filho de Deus não podia entrar nos homens, que era Jesus. Ele não podia entrar nos homens, ele podia só caminhar junto com os homens. O Filho o corpo de Cristo, o Filho de Deus. Eu perdi um pouco a linha aqui. Você lembra? Ninguém lembra? Deixa eu ver se você está prestando atenção. Isso. Que é Cristo, que é a teofania, pode entrar nos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Essa teofania entra dentro de nós e faz nós filhos de Deus. E o profeta diz que nós estamos sendo alimentados pelo ministério do Filho do Homem. E o ministério do Filho do Homem é o ministério que veio através, primeiramente, em Jesus, que era a teofania de Deus dentro da pessoa física de Jesus. Né? Depois o profeta Jesus fala da manifestação do Filho do Homem. Que ali em Jesus ele não manifestou o Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem, mas não manifestou o Filho do Homem. Não sei se vocês conseguem captar isso aí. Note bem, Jesus era o Filho do Homem. Todos os profetas eram um Filho do Homem. Pode ver que lá no Velho Testamento falava, Filho do Homem, profetiza. E os profetas diziam assim diz o Senhor, não é? Aí quando Jesus veio, ele era o Filho do Homem, né? Artigo definido. Quando fala o, não tem outro além. É aquele lá, o Filho do Homem. Quando Jesus profetizava, ele nunca dizia, assim diz o Senhor. Jesus dizia, na verdade vos digo. Era Deus falando diretamente, Deus dentro dele, Deus dentro daquela pessoa falando. Nesta era última que nós estamos vivendo, que é a era do ômega, é a manifestação do Filho do Homem. Quer dizer, o que Jesus fez, na manifestação ele faria o dobro. Ele falou assim, vós fareis o dobro das coisas que eu faço. Não falou? Então, agora é a palavra falada na noiva, no corpo de Cristo. E cada dia que nós recebemos a palavra, esse pequeno bebê que nós concebemos através do enxerto com Cristo, ele vai crescendo, aquela estatura de um varão perfeito. Aquela estatura de varão perfeito não é simplesmente para nós olhar nela e observar e ler. Não, vocês têm que pegar aquela mensagem, fé perfeita, e observar nela, e ter a mensagem estatura de um varão perfeito, e observar nela, que aquilo ali não é fora para nós, não é fora de nós, aquilo lá é dentro de nós. Aquele pequeno bebezinho que foi gerado pelo enxerto da nossa fé, com a palavra que é Cristo, ele cresce dentro. Você tem primeiro fé, depois você tem virtude,
depois você tem ciência, depois você tem temperança, depois você tem paciência, depois você fica quase igual a Deus, que é piedade, depois você tem o amor fraternal. Depois, enquanto a pessoa não está amando um ao outro, não o amor físico, o amor de irmãos, o amor de alma. Quem é irmão em nós não é o nosso físico, pessoa. Quem é irmão em nós é o nosso homem de dentro, a nossa alma é que veio do mesmo Pai. Almas gêmeas não é casar com uma pessoa que combina, não é só isso, não é porque combina um com o outro que é alma gêmea. Não quer dizer isso. Porque às vezes a alma é gêmea e as naturezas não são iguais. Então, às vezes, tem brigas, demanda, problema em casa. A pessoa fala, eu não casei com a minha alma gêmea. Existem até doutrinas aí, ensinando que do outro lado você vai ter o marido que era alma gêmea seu. Ou a mulher o homem vai ter a mulher que era a alma gêmea dele. Isso aí, até na mensagem, no princípio, começou com isso. Né? Depois a gente foi entendendo que não é isso que é alma gêmea. Como que você sabe que uma alma é gêmea? Uma pessoa que faz... eu já te debati, cheguei em lugares de tratar de assuntos familiares, pessoa com 30 anos de casado e a família diz assim, que casamento, que Deus é esse? Que Deus é esse que... meu pai e minha mãe faz 30 anos que está casado, nunca parou de brigar, está sempre brigando, e 30 anos de briga. Aí eu olhei bem e falei, pois é, aí que você não vê Deus nisso aí, né? Não, isso aí é o diabo. Pois é, aí que você tinha que ver Deus, porque se não fosse por Deus, com uns 3 anos já tinha desistido, divorciado, casado com outro, largado para lá, ou matado, né? Se o camarada está brigando 30 anos, é porque Deus está nele 30 anos. Deus está trabalhando naquelas almas gêmeas, porque as almas é que são gêmeas. As naturezas não são gêmeas. Mas não é briga que faz um casamento não ser correto. Não digo pancada, porque aí é diferente, né? Aí é exagero, temperamento, mau temperamento. Porque o mau temperamento é insuportável. Que a pessoa que é temperamental, ele nem sente o que ele está fazendo. Quando ele faz, dali a pouco, aí ele arrepende. Mas arrepende quando já foi errado, né? Quando já fez coisa ruim. Então, por isso que nós temos que ter temperança. Tem que ter, a sua alma tem que educar. Isso aí é educação dentro de nós. Essa educação, toda a educação, vocês que são novos, que estão estudando, vocês têm que entender isso aí, devem entender isso aí. Toda a educação, ela é dolorida. Não existe educação sem dificuldades, sem problemas, sem dores, sem aflições. Não existe. Já chama educação. Não é? E toda pessoa que entra, vamos supor, na ciência, eu estava pensando nesse menino que está fazendo o jurídico aí, direito. Direito. Você entrou numa demanda de desassossego no resto da sua vida. E qualquer esse outro irmão aí que é formado aí, que tem sabedoria, ele está num desassossego em toda a vida dele. Toda pessoa que toma uma direção científica ou educacional, ele tirou o sossego da vida dele. Por quê? Ele não pode parar de estudar. Pode? Você pode parar de estudar? Não pode. Aí as pessoas falam, você lê muito, você estuda muito. Não posso parar de estudar. O homem que para de estudar, ele amortece, ele morre. Ele anula a si próprio e anula os outros também.
Um crente que está pregando essa mensagem, está lendo essa mensagem, está estudando essa mensagem, ele não pode chegar lá na igreja. Eu admiro, eu fico uma admiração crítica minha. Uma pessoa chegar na igreja e não tem nada para pregar, dá uma mensagem aí. Aí pega a mensagem. O que ele está pregando? Ele está lendo. Ler não é pregar. Ler não é pregar. As águias se alimentam pela mãe, os filhotes. A mãe primeiro come. Ela só dá a carne própria para o filhote quando o filhote já está podendo comer, rasgar e comer. Mas quando o filhote está lá no ninho ainda sem ação, ela come, engole, depois ela tem um vômito lá, uma maneira dela, e ela joga no bico dela, já joga ele começando a digestão. Joga para o filhote ali. Então o filhote recebe aquilo já meio digerido. Está entendendo? A mensagem também é a mesma coisa. Você vai pregar uma mensagem, você tem que meditar nela, sentir o que ela é. Você senta lá no seu quarto, né? Sente o que ela é, come ela, vê o que ela vai fazer para o povo. Aí quando você vir trazer ela, você vai trazer ela ungida. É isso que é mensagem. Porque ler qualquer um sabe. Quem sabe ler bem, lê com facilidade. Eu tenho dificuldade de ler. Mas quem sabe ler bem, lê com facilidade. É pregador? Não é pregador. Eu não acredito que isso é pregador. Pregador é aquele que tem comida dentro, com sentimento de alma para a alma. O que nós alimentamos é a nossa alma, não é a inteligência, não. A inteligência não alimenta nada. Então tem que estudar, tem que sofrer. Nós, para crescer aqui na palavra, nesse processo aí de fé, virtude, ciência, tem que sofrer. Você não vai recebendo isso aí, não é assim não. Você vai e pega a mensagem estatura do varão perfeito, olha o que é fé, vê o que tem que fazer, medita naquilo, vê como que você pode entregar a virtude da fé. Porque São Pedro falou, acrescenta na sua fé a virtude. É mistério. Aí quando nós chegarmos na igreja, nós todos estamos no mesmo Espírito. Que mesmo Espírito não vem aqui e com a vontade de ir como é que chama lá, no lanchonete. E você não vê a hora de acabar o culto para ir no lanchonete, você não vê a hora de acabar o culto para ir numa festa, você não vê. Isso aí não é fé, não. Isso aí é bagunça. Isso é bagunça humana. Isso aí é perder o tempo de crente. É ocupar um lugar que você não está nem apto para aquilo. É sério a coisa, não é brincadeira. É sério. Nós estamos num curso que vocês pensam que não, mas o inimigo está enfrentando nós. O diabo. Não adianta você falar, não pode falar muito em diabo. Você não fala muito, ele está aí perto de você. O que São Pedro falou? Você tem que resistir a ele. E resistir, veja o que Jesus ensinou aqui. Eu me santifico a mim mesmo. Ele não tinha muito que santificar, parece para nós. Não é? Não parece para nós que Jesus tinha que santificar alguma coisa? Pensa bem vocês. O que é santificar? Separar. Separar. E ele não tinha que separar? Tinha. Quantas promessas que não está escrito na Bíblia que fizeram para Jesus? Você larga a mão dessa religião que eu te dou isso, que eu te faço aquilo, que eu te dou isso. Você sabe lá quantas que teve? Nós só sabemos aquela que ele subiu lá no monte da tentação. Não é? Aquela nós sabemos. O diabo ofereceu isso, ofereceu aquilo, ofereceu um monte, ofereceu fé para ele. Né? Quer dizer,
ele resistiu àquela. Por quê? Porque ele tinha dentro dele o que era maior do que aquilo. Então, vocês vão notar que nós temos essas tentações todos os dias. Todos os dias. Tentações gravíssimas que vêm para você. Aí você fala, mas que coisa, como é que Deus não livra nós dessa tentação, né? Eu ontem não cheguei a ler o final dessa mensagem, porque era dia de ceia, muito tempo. Não podia usar o tempo porque eu mostrei o suficiente. Mas você vai notar que o Melquisedeque, na mensagem Quem é esse Melquisedeque, vocês devem ter ela mostra para nós lutas. E você fala, mas por quê? Eu já, às vezes até crente, eu já ouvi falar, eu não sei o que eu fiz para Deus, que está passando isso, estou passando aquilo outro. O que eu fiz para Deus? Fica como que reprovando Deus, né? Vocês entendem dessa maneira? Quando você fala isso, você está reprovando Deus. Quer dizer, Deus está fazendo coisa para você, para uma pessoa que não merece. É uma reprova de Deus. Às vezes a gente fala sem perceber. Aí quando você fala assim, o que eu fiz para Deus que eu estou sofrendo isso? Que aconteceu isso para mim? O que você está falando? Oh, Deus, eu não mereço isso que você está fazendo para mim. Você está chamando ele de falso juiz. Né? Você está mandando coisa que eu não mereço. Você pensa que isso não é pecado? É muito pecado. Porque a Bíblia diz que Deus nunca tenta para o mal. Nem o mal que vem para nós vem de Deus. Não é Ele que manda mal. Esses tempos nós estávamos conversando com uma pessoa e a pessoa achando que Deus não... Se Deus quiser, Ele livra todo mundo da morte, livra todo mundo da morte. Ele não é o maior? Por que deixa o diabo tomar? Né? Mas esse corpo nasceu condenado já, nós já nascemos em pecado. Ele tá fazendo tudo para pegar o miolo, a semente. A palavra que nós estamos seguindo é para recuperar a semente. Quando vocês vêem semente lá na Bíblia, o profeta fala sobre a semente, é a alma, semente é a alma. Semente vem de seme. Seme vem de gens. Não é? Você vai buscando uma coisa da outra, uma coisa da outra. Então, palavra é a semente. Nós até cantamos, a palavra de Deus é semente. Não é? Às vezes canta sem saber, pensando no grão de milho, no feijão, no arroz. Tem coisas que nós temos que ser esclarecidos, não é? Então, nós fica o resto da vida bobão, só fazendo coisa que não está certo e não aprende. Não, a semente está no nosso coração. Por que a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não peca, se a semente está nele? Note bem isso aí. Não quer dizer que você não fuma, que você não rouba, que você não mata, que você não bebe. Isso não é pecado. Isso é fruto do pecado. É porque você tem... O que é o pecado? Se é fruto, tem que ter a árvore. A árvore tem que produzir o fruto. Qual é a árvore do pecado? Incredulidade. Você não crendo, você pode não beber, não fumar, não roubar, não adulterar, não fazer nada de coisa de iniquidade física. Mas se você não crê, você não tem salvação, você não tem vida eterna. Por isso que o profeta prega, somente crê. Porque se você crê, corta o pé da árvore.
e ela não produz fruto. Corta a incredulidade. E ela não produz fruto. Você não fuma, você não bebe, você não rouba. Porque você não está ligado na árvore do pecado. Está desligado da árvore do pecado. Aí você passa a estar ligado na árvore da vida, que é Cristo. Você vê que lá no Éden, a árvore da vida é Cristo, não é? Você estando ligado nela, você está prosseguindo para o céu, progredindo para o céu. Então ele diz aqui no parágrafo 58, ele era a palavra, uma teofania. É algo que você não pode ver. Podia estar aqui mesmo agora e ainda assim você não poderia ver. Exatamente como uma televisão que está em outra dimensão. As pessoas estão passando por aqui, por esse cômodo, agora cantando. É só você ligar a televisão ou a internet, você pega. Então veja bem. Agora, vemos o atributo filhos do seu espírito. Ainda não tenho entrado no corpo que tem a forma da palavra, mas uma teofania. Esse corpo está sujeito à palavra e ansioso, espera ansioso a mudança do corpo. A teofania dentro de nós, ela está ansiosa. Por isso que lá em Romanos 8 fala, gememos dentro de nós. Geme dentro de nós. Lá fala que toda a natureza geme, não fala? Romanos 8, vocês conhecem? Romanos 8. Toda a natureza geme dentro de nós. Aí lá fala, e nós mesmos gememos. Esperando o quê? A redenção. Lá fala a redenção do nosso corpo. Por quê? A alma está redimida. O sangue de Jesus Cristo no Calvário trouxe a teofania dele dentro de nós quando nós acreditamos em Deus, que é o novo nascimento. O sangue dele no Calvário trouxe isso. Nós aprendemos um pouco antes. Esse sangue, entrou a teofania desse sangue, a vida que estava no sangue de Jesus, a vida que estava em Jesus, entra dentro de nós agora, pela fé. Como eu disse, você crê? A fé na palavra. Fé na palavra. Essa fé na palavra, que é o Logos, que veio de Deus. O Logos é uma palavra pouco conhecida por nós, mas muita gente eu ouço usar a expressão lógico. É lógico que é. Já vi até gente sem cultura dizer, é lógico que é. Aí se você perguntar o que é lógico, ele não sabe. Tem muitas palavras que nós falamos no português, principalmente a língua popular, português popular, que nós não sabemos o que é. A maioria. É lógico. O que é lógico? Você sabe o que é lógico? Mas você fala lógico. Então, eu tenho muitos aí. Se for perguntar, quase que a maioria. É lógico. Quando você fala lógico, você está levando lá na origem. Está levando aquilo lá na origem. Lógico vem de logos. Logos vem de teofania. Teofania vem de Deus, quando o grande estrondo deu que o Elohim saiu. É um atributo, como eu mostrei ontem, um atributo de Deus ali. Então, esse lógico, ele não pode ser uma expressão comum, sem saber o que é. Você vai contar você vai falar assim, essa árvore, essa mesa aqui, ela veio da árvore, e eu falo assim, essa árvore aqui deve ser o cedro. Aí você que sabe que ela veio do cedro mesmo, não eu que estou supondo.
Você que sabe que ela veio do cedro mesmo, você fala, é lógico. Está entendendo o que é a expressão lógica? É quando você afirma a realidade da coisa. Aí então eu falo, então tá certo. Deu para entender o que é? Você vai estudar esse ferro aí, né? Você olha se ele é ferro doce, se ele é aço, o que ele é. Aí eu falo assim, parece que ele veio do ferro doce lá. O ferro doce veio da pedra, né? Só que eu estou só supondo. Aí você tem certeza que foi mesmo feito do ferro doce. O ferro doce saiu da pedra e montou isso aí. Aí você fala assim, é lógico que é. Então, quer dizer, você está confirmando aquilo que eu estou supondo. O lógico confirma a suposição. Então, a palavra é o logos. Não é suposição, é lógica de Deus, a lógica de Deus. Ela veio para fazer tudo isso em nós. E nós viemos aqui na Terra, nesse corpo. Vocês vão notar, isso aqui é muito, vocês vão aprender a sofrer com mais paciência, com mais calma, né? Aí você fala assim, que coisa. Por que eu sofro tanto assim? Você sofre por causa da predestinação. As pessoas ímpias, eles não sofrem tanto como nós sofremos. A pessoa ímpia, ele sofre na carne. Ele sofre na carne. A dor da carne, ela é milhões de vezes menor do que a dor da alma. Não sei se vocês conseguem entender isso. Vocês já tiveram um arrependimento grande de algo que vocês já fizeram alguma vez? Teve alguém que teve aí já? Alguma coisa errada que fez e arrependeu demais da conta de ter feito aquilo? Você já viu que dor que aquilo lá é? Uma dor desassossegada. Ela é uma dor progressiva, perturbadora. Por isso que tem o perdão. O perdão é para apagar essa dor progressiva da alma. Tem muita gente que não sofreu esse coisa. Por que não sofreu? Porque não foi nascido de novo. Depois que ele nasce de novo é que ele vai sofrer essa consequência. A dor do arrependimento é terrível. Então, por que Deus fez isso? Um purgatório para nós aqui na Terra. O purgatório, o profeta dizia, eu creio no purgatório. Eu já preguei isso aqui para vocês uma vez. Aí o profeta diz aqui, no parágrafo 63 da mensagem, acho que é 500 Melquisedeque, é isso mesmo, 500 Melquisedeque. Parágrafo 63, ele diz assim, vemos os atributos, filho do seu espírito. Ainda não temos entrado no corpo que tem a forma da palavra, que é o corpo glorioso. Por enquanto, nós estamos no corpo teofânico. O corpo glorioso é que é formado pela palavra. Nós estamos em progresso nele agora. Esse corpo teofânico é aquilo que Paulo fala, o homem interior se renova cada dia. Né? O homem interior se renova cada dia. Cada dia que você vem na igreja, que você consegue uma palavra, um parágrafo da mensagem, um versículo da Bíblia, consegue penetrar na sua alma, consegue mexer, consegue doer dentro da sua alma, é um crescimento, é um desabrochar da semente
eterna que está dentro de você, dentro de nós. A semente, depois que você põe ela no chão, você pode segurar uma semente 10 anos no bolso. Não acontece nada. O dia que você pôr ela na terra e você jogar a água em cima dela, você não segura mais ela. Ela começa a desabrochar, sai uma pétalazinha, primeiro sai uma raizinha. A primeira coisa da semente que sai é a raiz. Vocês sabiam disso? Primeiro é a raiz. Depois é que vem a folhinha. Então, a palavra na nossa alma, ela faz a mesma coisa. Ela cria a raiz. Ela te alicerça na fé. Ela te segura ali. Você não quer vir, mas Deus força você vir. Você vem mais. Daí a pouco você começa a respirar, soltar uma folhinha. Aí você começa a viver de si próprio na palavra. Até ali, até enquanto a semente tem só uma raizinha, ela depende de você ir lá e jogar água nela todo dia. Quando ela ganhar a folhinha, ela mesmo tem força para buscar a água que está na terra. Vocês sabiam disso? A transpiração dela, ela tem respiração e transpiração como nós temos. Está na folha. Ela busca e aí embaixo a raiz busca, dá alimento. Deus, é coisa estranha, Deus traz de cima para buscar de baixo. Na planta, por isso que Jó meditou muito na botânica. Jó meditou nas árvores. Diz, as árvores vai e volta. Aí eu acho que nós também vamos e voltamos. A mesma coisa, Deus criou os seres da mesma forma. Então isso serve muito. Então esse corpo está sujeito à palavra e ansioso. Espera ansioso a mudança do corpo. O teofânico. Parece claramente e fez claro que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento. Aí vem a maneira de nós expressarmos o que Deus pensou de nós. Porque antes de nós sairmos naquela forma que Deus disse lá em Gênesis, haja. Porque quando Deus disse lá, haja, ele já disse a palavra. Ele tinha pensado antes. Você nunca fala sem pensar. Pode ver, você primeiro pensa para depois falar. Você não consegue falar sem pensar. E você vai, mas eu falo depressa, não é? Porque o seu cérebro é acelerado. Você não fala sem pensar. Quando ele disse haja luz, nós já estávamos lá na mente dele. Como um pensamento. Aí você fala, como pensamento? Vocês sabiam que o pensamento tem atributo? Vocês sabem que o pensamento tem atributo ou não? O pensamento tem, para vocês entenderem, a corrente elétrica, ela solta um atributo, chama elétrons. Aquelas faíscas. Elas é faísca, quando ela dá um contra, você vê a faísca, mas sem o contra, você não vê a faísca, mas é atributo caminhando. Essa luz, ela não acende sem entrar atributos no positivo e sair no negativo. Ele vem lá da usina, onde é feito lá, aqueles grandes rodas lá, que faz a força, ele sai lá do positivo de lá e vem aqui nesse positivo aqui, ó, e acende essa luz aí. E sai no negativo aqui e volta lá outra vez. Quando ela volta lá, ela volta com menos, porque ela gastou para carregar essa força aí. É porque marca ali no relógio, tanto que gastou. Mas ela volta lá, porque senão ela não dá luz. Se você cortar o negativo, acabou a luz. Não é isso? O nosso pensamento também é atributo. Nós temos aqui, você pensa,
e tem ondas alfa, beta, delta, teta, peta, e vai subindo. E dessa onda teta é onde os nossos pensamentos vão, os atributos do nosso pensamento. A nossa palavra chega até ao delta. O pensamento sobe mais alto, vai para o teta, para o peta. Então, vocês vão notar que existem pessoas aqui na Terra que conseguem ter uma sensibilidade, é chamado de psicográfico. Ele consegue ter uma sensibilidade de atingir a onda peta com a mente dele, e ele põe uma caneta na mão, e o que você pensou aqui, ele entra lá onde você está o seu pensamento e escreve o seu nome. Escreve o que você estava pensando aqui. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar isso? Não. Chico Xavier foi um, mas tem muitos ainda. Tem muitos ainda, muitos outros hoje. Hoje tem pessoas mais altivas do que o Chico Xavier. Então ele busca. Isso quer dizer, o que você pensa não morre. O que você fala não morre. E o que você pensa não morre. Agora, a única pensamento que não atinge essas ondas humanas, que o diabo não consegue captar ela, é misterioso isso aí. É a onda da fé. Que ela sobe além, porque essas ondas que eu falei aí, do beta, delta, teta, ela está na quarta dimensão. E a nossa fé, o pensamento da nossa fé, o pensamento do coração, como o profeta fala, como a Bíblia fala, já viu a Bíblia falar pensamento do coração? Você fala, como que o coração tem pensamento? O pensamento do coração, ele atinge a sexta dimensão. Ele está seguro nas mãos de Deus. Por isso que quando você arrepende de um pecado, e você confessa aquele pecado, você arrepende ele sai da onda humana, da quarta dimensão, e ele entra no domínio da sua fé, e ele vai para a sexta dimensão. Perdoar é a coisa mais santa que nós temos na vida. Não existe coisa... Quando você perdoa de alma, né? Não perdoa de boca, desculpa. Perdoa de boca é desculpa. Perdão de alma. A sua alma sente arrependido, dolorida, mas você perdoou, você sente um alívio na hora. Você sente um alívio na hora, porque é tirado das mãos de Satanás. Porque até ali nas ondas que eu estou falando, os pensamentos, ainda está na mão de Satanás. A quarta dimensão é desse mundo, é curso desse mundo. Onde está a cura divina também. A cura divina está na quarta dimensão. A vida eterna não entra na quarta dimensão. A vida eterna está na sexta dimensão. É muito misterioso isso aí. E nós temos muita facilidade com isso por causa do profeta nosso desta era. Note bem. Então, nós não podemos ser palavra a menos que sejamos um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam vocês, a fim de suportar tentação, vocês tinham que passar pela teofania. Tinha que descer aqui em carne e serem tentados pelo pecado. Que a teofania é que vai dar força para nós eliminar o pecado que está dentro do nosso corpo, físico e espiritual. Nós pecamos muito mais com o espírito do que com o corpo. Porque o corpo, às vezes, você faz uma circunferência para ele. Você não sai de casa ou não vai numa festa, você fala, não, estou livre.
Mas do espírito você não está livre, o espírito sai andando. O espírito está... Aí você fala assim, como é que eu sei que eu estou no espírito, que eu saí, meu espírito saiu? Vou mostrar para vocês. São Paulo falou isso. São Paulo falou, estou presente no corpo, mas ausente no espírito. Outro lugar, São Paulo falou assim, eu estou presente no espírito e ausente no corpo. Já viram isso? Esse é um grande mistério da nossa fé aqui. Muitas vezes você está aqui dentro da igreja pensando lá no serviço que você tem lá, que está embaraçado. Seu espírito está lá. Aqui você está só com o corpo e a alma. A alma só recebe o que o espírito entrega. Entendeu? Porque o espírito é que testifica em Deus. Pode ver, o nosso espírito testifica com o espírito de Deus. Está escrito isso. Então, veja bem, você está aqui pensando lá, o seu espírito está lá. Você está aqui presente no corpo, mas ausente no espírito. Às vezes você não pôde vir na igreja, não teve condição de vir. Não que você deitou e foi descansar. Mas houve um imprevisto, não deu certo, deu um problema, quebrou o carro, fez uma coisa. E você não fica tranquilo, o seu espírito fica aqui na igreja. Você está ausente no corpo, mas está presente no espírito. Uma oração que faz para você aqui, você recebe na hora. Seu espírito está aqui. É grande isso aí, não é? Não é grande? Por isso que a oração ela tem valor nesse sentido. Às vezes o cara fica lá em casa, mas não está nem pensando no irmão, graças a Deus que eu não fui na igreja. E pede oração. Eu sou muito contra esse tipo de oração. De pessoa que está lá em casa à toa, ou passeando e pedindo oração. Você acha que ele está lá passeando e o espírito dele está aqui na igreja? Está nada. Né? Pode ser, né? Hein? Pensa bem. Aí você ora, o espírito dele não pega nada. Não está aqui? Não está aqui, como é que ele vai receber? Ele vai receber o que a festa está dando para ele lá, a música que ele está ouvindo. Aí o espírito dele está só captando aquilo lá. Essas três coisas, eu meditei, eu trouxe isso aqui para nós, na próxima escola, mostrar essa trindade do homem. Nós mostramos um pouco da trindade de Deus, né? Agora nós vamos mostrar a trindade do homem. Porque tanto tem a trindade de Deus como tem a trindade do homem. Então, na próxima aula, nós vamos entrar nesse assunto. Eu creio que... Então, o profeta diz, nós tínhamos que descer aqui, em carne, e serem tentados pelo pecado. Então, se você peca, todo que o Pai tem me dado virão a mim. Eu os levantarei no último dia. E vocês tinham que ser primeiro. Então, vejam vocês, nessa linha regular de atributo. Atributo é isso que eu mostrei para vocês. Nós temos atributo na palavra, na voz, atributo no pensamento e atributo na fé. Todas as três naturezas nossas solta coisa, sabe? Solta fagulhas. Toda fagulha ela tem um valor. O irmão aí conhece o mínimo de uma fagulha. O irmão trabalha com informática aí. É o mínimo dos mínimos que nós conhecemos, né? Nós conhecemos até um certo ponto. Milimicro. E uma fagulha pode ser menor ainda do que um milimicro. Mas ela sai e ela é ativa. Tanto ela é ativa como do lado contrário ela é negativa. Se uma fagulha toca, faz acender essa luz, um atributo da corrente elétrica faz acender essa luz, você nota que é uma coisa natural, fácil de ser especificada. Mas o atributo da divindade é difícil de ser explicado. Você precisa crer para aceitar, senão você não aceita.
tem que crer. Então, esse atributo sai do seu pensamento. Quando você deseja mal para uma pessoa, o seu atributo sai do seu espírito é mau, você está desejando mal, o seu espírito sai do lado esquerdo, né? E vai caminhar para alcançar o lado direito daquele que você está desejando mal para ele. Você vê que o profeta fala numa mensagem de nós levantar com o pé direito, né? Antigamente o povo tinha muito isso, tem que levantar com o pé direito, você levantar da cama com o pé direito, né? Porque você dá a descarga do que entrou no lado esquerdo. Os espíritos que trabalham à noite, eles trabalham na nossa mente, eles traem maus pensamentos. Pensamentos são atributos. Aí você fala de demônios que estão nas pessoas pensando mal de você. É difícil de entender esse tipo de coisa. Aí aquele atributo vem e entra dentro de você e te provoca mal. A pessoa fala, fui enfeitiçado, fizeram feitiço para mim, fizeram isso. Aí vai no feiticeiro, o feiticeiro vê do outro lado, ele vê realmente, ele não vê como atributo, ele vê o espírito que fez para ele. Não todos feiticeiros, né? A maioria é fantasia também, como existe a falsa em tudo quanto é coisa. Mas existe o espiritismo real, verdadeiro. Ele vai ver o espírito que entrou em você. Aí ele vai fazer a maneira de lá de tirar. Você vê que essas denominações, com essas curas divinas que eles têm, expulsar demônio, é expulsar esses espíritos. A gente processou esse nome demônio, então todo mundo cauterizou com isso. O que é demônio? E aí pensa que é um bicho de chifre, de rabo, e fica com aquilo lá. Não, demônio é um atributo de um espírito. Um espírito é um anjo mau que está morando ali dentro de você, fazendo a sua vida ser atrapalhada. Você precisa um atributo bom, por isso que quando vem na oração, a pessoa recebe a oração e as denominações, elas esvaziam demônio. Você vê que cai. Eu fiquei muito admirado quando eu entrei na denominação, porque chegava um expulsador do demônio e eu pensava que demônio, só tinha demônio que não era crente. Aí eu via os crentes lá da igreja tudo cair endemoniado, eu falei, mas que negócio é esse? Demônio nos crentes? Eu não acredito que demônio entra no crente, né? E aí os crentes tudo demoniados, caindo. E não sabia explicar, né? Mas veja bem, os crentes que não é nascido de novo, o demônio apodera totalmente. Os crentes que é nascido de novo, o demônio apodera parcialmente. O demônio entorna. No crente que não é nascido de novo, o demônio encarna. Não é aquela encarnação de pôr outro nome na pessoa, não. O demônio encarna nele, toma posse da vida dele. Então, aí a oração, a pessoa vai colocar as mãos. Existem máquinas que chegam a tirar foto de pessoas que estão orando para enfermo, e se ele fica com a mão meio longe assim, sai fogo da mão daquele e passa para a cabeça daquele que está recebendo a oração. Vocês já viram falar isso? Não? Quer dizer, o que é isso aí? É o poder positivo daquela oração, daquela fé, é o positivo daquela fé que está entrando no negativo daquela pessoa que está endemoniada. Só que dali a pouco, ele sai lá fora, o demônio está esperando lá fora. As denominações, ela tem a doutrina do esvaziamento. Tá? Vocês vão entender isso agora. Esvazia os demônios. Descarrega, sai, descarrega. O Saravá costuma falar descarrego, né? Expulsa, porque o Saravá também eles têm uma hierarquia, os demônios têm uma hierarquia lá. Eles não são todos no mesmo nível, tem uma hierarquia. Então existe o espírito que domina aqueles e expulsa aqueles lá. Mas ele chega lá na frente, ele está esperando o camarada.
camarada está vazio, a Bíblia mostra que o demônio sai da pessoa e sai procurando lugar. E ele não acha, ele volta onde ele saiu. Para ele não entrar naquele que ele saiu, aquele que foi esvaziado tem que preencher. Tem que preencher com o Espírito Santo. Com a palavra. Ele tem que encher o corpo dele, a casa dele, que é uma casa do Espírito Santo, porque quando o espírito do demônio deu volta e veio, voltou, traz 7 junto. Quando ele veio de volta, ele encontra a casa cheia. Ele não entra mais. Se você deixar uma casa vazia aí, qualquer um chega e entra e toma conta. Você tem que morar nela para ninguém tomar. Não é assim? O nosso corpo é a mesma coisa. Então, esses demônios eles estão trabalhando. E esses atributos, o que tem atributo para preencher, não é todo crente que preenche o outro de divindade. É aquele que é nascido de novo. Que ele tem na alma dele, ele tem atributo para sair e entrar naquela alma, passar pelo Espírito, entrar na alma e dar esperança. Posseira, esperança posseira, não é esperança de possuir. Dá a entender? É esperança contra a esperança. Você passa a ter certeza que Deus está morando dentro de você. Quando você tem certeza que Deus está morando dentro de você, não tem um demônio que consegue entrar ali dentro. Tem um. Porque ele sabe que a sua casa está ocupada. Amém? Nós vamos parar por aqui. Tem alguma perguntinha só, rápida? Uma só. Nada? Tem uma. Então, rapidamente, irmão Luiz. Eu não julguei nem pelo pensamento. O pensamento é diabólico. Mas já pegou também que nosso pensamento está lá. Com o dia de julgamento, ele vai puxar o pensamento lá, que se pessoa e lá em cima daquilo. Esse pensamento que ele vai tomar é aquele que está na vida daqui. Está lá até na 4ª dimensão. Ele julga nós pelo coração. Quando você é salvo, você não vai lá para mais. Você já fala, aqui no falar, não sei se vocês prestaram atenção, a 6ª dimensão apaga esse. Agora, se você não tem a vida salva, então ele vai julgar pelo pensamento. Se você tem a vida salva, ele vai julgar pela sua alma. Entendeu? Porque fala uma coisa num dia e fala na outra. Por isso é bom, essas perguntas é bom para conjugar, né? É junção, fazer junção. E se nós às vezes nós pensamos que somos salvos e não somos. Esse é o quê? Quando você não é salvo, e você faz bem para alguém, e você vem na igreja, você é uma boa pessoa, mas você não tem a vida eterna, você não teve o novo nascimento, você ainda está pensando em coisas erradas e coisas assim, isso mostra que você não é salvo, sua alma não está nascido, você não nasceu de novo. E quando nasce de novo, morre a natureza do espírito. O espírito é que dá pensamento. Então nasce uma nova natureza no espírito. Então anula aqueles pensamentos que foi para a 4ª dimensão. Que é o arrependimento. Eu falei aí, não sei se vocês prestou atenção, ele anula aquele. Se você não é nascido de novo, não anula aquele. Mas você foi uma boa pessoa. Então Deus vai captar aqueles pensamentos e vai julgar por aqueles pensamentos. Que está lá reservado, esperando o juízo. Que tudo que nós falamos e pensamos vai reservado para o juízo. Quando nós nascemos de novo, anula aquilo lá. Dá para entender? Anula. Você não passa mais por juízo. Não passa por julgamento. O nascido de novo não passa por julgamento. Jesus diz, aquele que crê na minha palavra, ainda que estiver morto, viverá. E não passará pelo juízo, pelo julgamento. Quem vai passar por julgamento é aquele bom crente. Você não continua só sendo bom crente. Eu quero dizer que o novo nascimento
Porque o pensamento, ele vem. O mau pensamento vem. Mas o nascido de novo, ele repreende aquele mau pensamento e tira a mente para outro campo. Então aí é onde o pensamento não vai passar. Ele não será julgado. Isso. Acontece que no você ser novo nascido, a sua alma é que domina o seu espírito. A sua alma é Deus. Sua alma é que domina o seu espírito. Quando você não é nascido, o seu espírito domina a sua alma. Aí os pensamentos vão para todo lado. E você faz mal para um, faz mal para outro. E ele vai, quando você morre, fica lá, né? Esperando o juízo. Esperando o juízo. Quando você nasce de novo, você livra do juízo. Entendeu como é que é? O juízo é o julgamento. Você livra do julgamento. Que é o arrependimento, tira você, apaga os seus pecados. Só isso? Amém? Jesus mostra isso na passagem do jovem rico, né? Era bom, era tudo. Só que a alma dele não teve salvação. Então ele foi para a quinta dimensão, esperar juízo. O profeta fala, a gente não gosta de falar muito da quinta dimensão, porque as pessoas ficam assustadas com o inferno, né? Então o profeta fala que a quinta dimensão, lá tem tem demônios e tem espíritos de homens daqui da terra lá. Vocês já leram isso? Não? Ninguém leu? Demonologia. Mensagem de demonologia. Lá tem demônio, onde aquela mulher, senhora Pepe, lá foi buscar aqueles demônios ali. O profeta fala que ela era uma verdadeira espírita, aquela mulher lá. Senhora Pepe. Vocês já viram isso? Não? Então, ali tem demônio e tem espíritos de homens que não se salvaram. Esses espíritos é os que os espíritas usam para fazer por aqui. No Espiritismo a gente até aprendeu que eles estão lá esperando julgamento, sabendo que são condenados, mas eles pedem permissão para ver se eles recuperam aqui, fazendo cura, que nem aquele Fritz e outros espíritos que faz coisas estrondosas, coisas estranhas. Coloca a faca nos olhos de um cego e faz ele enxergar, cura, opera, tira câncer da cabeça, enfia tesoura na cabeça da pessoa. Assim, você vê o sangue sair e opera invisivelmente, que eles falam. Existe operação, a pessoa sente fraqueza, sente tudo. Quer dizer, é um trabalho de médicos, espíritos de médicos que foram maus aqui na Terra, não creram, foram incrédulos, foram bons médicos, mas foram incrédulos, e estão lá esperando juízo. Com certeza, eu não sei o que Deus vai fazer com eles, isso a gente não sabe. Mas eles então vêm aqui para ver se ameniza a sentença. É como como é que chama esses que faz delação, é um delator. Um tipo de delação que está fazendo para ver se recupera. Então fica fazendo isso aí. Por isso que a cura às vezes é perigosa. Né? Jesus falou assim, é melhor você perder um braço, você perder uns olhos, né? Entrar sem um braço no reino do que com os 2 braços e ir para o inferno. Né? Tem muita coisa aí na Bíblia que você vai ver que é assim. Então vamos terminar, né? A irmã Priscila, deixa eu ver se é isso mesmo. A irmã Priscila pede oração em favor de seu filho João Gabriel. Quem é a irmã Priscila? Um dó era que ela no espírito, ela não pode pedir a ele. Então, pedir oração dela, para que isso não problema para ela. Tá bom, então vem orar aqui.
Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós somos agradecidos por esta maravilhosa manhã, da qual nós falamos, aprendemos, ouvimos e vamos procurar colocar em prática, meu Deus. Perdoa as nossas fraquezas e ajuda-nós no decorrer dessa semana, e cada um aqui, Senhor, possa ser abençoado, Jesus. E principalmente aquela pobre senhora, meu Deus, que foi tomada ali os filhos, meu Deus. Quanta dor deve estar naquele coração, Jesus. Por isso eu oro e te peço, dê uma solução, meu Deus. Move as autoridades, o Senhor pode fazer isso, e nós cremos que o Senhor vai fazer isso. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também o culto evangelístico que vamos ter logo mais às 17 horas ali em Nova Granada, Jesus. Fique conosco e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, se Deus permitir, né? Deus abençoe a todos. Amém.